amigos do NAU. Uma satisfação estar participando dessa exposição sobre perspectivas de M&A no agronegócio. Dizer que a MStart está muito feliz com o nosso time em estar apoiando a iniciativa do NAU no desenvolvimento dessa vertical importante para o Rio Grande do Sul, em especial, né? Mas no sentido geral, que é o agronegócio. Para o Rio Grande do Sul, esse cenário do agronegócio ele é muito relevante, por tudo que representa o PIB gaúcho, e em especial vinculado ao agronegócio, e principalmente por alguns itens onde o M&A tem uma participação, eu diria, relevante. Se nós considerarmos, por exemplo, que 76% da produção de arroz do Brasil é feita na região sul, é produzida na região sul e basicamente numa área da região sul. E em torno de 70% das máquinas agrícolas produzidas no Brasil, a produção se dá no território do Rio Grande do Sul. O M&A, que no fundo significa um mercado de fusões e aquisições, basicamente, se alimenta de tudo isso. Para nós, da MStart, participar da Expo Inter, em especial nessa versão online, vamos chamar assim, é muito relevante. Até porque, em 2014, foi a nossa empresa que organizou o projeto, o modelo, o plano de negócio da nova concepção da Expo Inter, que era, até então, basicamente uma ação do Estado, do governo do Estado do Rio Grande do Sul, e passou a se dividir entre 3 grandes núcleos, a Farsul, o Cavalo Crioulo e o CIMER, Sindicato de Máquinas, que é hoje o desenho que acontece dentro da feira, esse diálogo muito interessante entre os animais e as máquinas, enfim. Por que o M&A tem relevância no processo do Rio Grande do Sul? Eu sou filho de agricultor, eu acompanho desde que nasci a questão da lavoura, da agricultura, e percebi na carne, na família, a evolução que houve em relação a isso. E nós, no M&A, hoje como advogado, que atuo de uma forma bastante intensa nessa área, nós participamos nesses 32 anos de diversos ciclos em relação à aquisição de empresas, em especial até, eu me recordo que num determinado momento, lá nos anos 80, os anos 90, melhor dito, nós acompanhamos o ciclo, por exemplo, de fusões na área dos frangos, quando muitas empresas italianas, principalmente, tinham a intenção de entrar no mercado brasileiro para depois começar a buscar outros mercados, que na época até era a visão da China. E havia, eu me recordo, uma divisão de categoria de produtividade muito interessante, que se dava nos 3 níveis da pecuária, o bovino, o suíno e o próprio frango. E a gente percebia, naquela época, já uma evolução genética importante em relação ao frango. Já começávamos a perceber interesses, digamos assim, de diversas empresas, de diversos países em participar desse ciclo, e o grande mercado que nós tínhamos até então ainda não era o mercado chinês, era muito o mercado árabe. Para quem vive aqui, sabe que Montenegro, por exemplo, é uma cidade que vivem muitas pessoas residentes de origem árabe, inclusive a trabalho por participar desses frigoríficos que atuam nesse setor. Mas o agronegócio ele tem um desenho, ele teve uma evolução muito importante, muito significativa, e essa evolução de escala, de eficiência que busca em todos os setores, levou muitas empresas a buscarem associações, ou por interesse próprio, ou até muitas vezes por sentir o seu limite em termos de organização e capacidade de produção. Isso se deu e está acontecendo em diversos níveis. Primeiro, pela questão da tecnologia. Segundo, por questões, agora, o novo ESG, que é a governança ambiental e social que está se avizinhando como uma obrigação. E dentro desse circuito, nós olhando um pouco na frente, a gente vai identificar o perfil tradicional, digamos assim, aquele desenho clássico do agronegócio, que é a lavoura, a porteira, a mesa do consumidor e a logística. E aqui é muito interessante, nessa ida, cada área dessas, cada espaço desses é uma área de oportunidade
para o desenvolvimento do mercado de fusões e aquisições. Muito no ambiente pós-pandemia, essa relação se dava basicamente, num primeiro olhar, em todos os itens, ou a melhoria de capacidade de produtos, desenvolvimento de novos produtos que havia, eu vou chamar assim, no ambiente da mesa do consumidor. Nós perdíamos muito dinheiro, e perdemos ainda, especialmente no mercado, vamos chamar assim, mais na região do centro-oeste, do norte, que é uma região celeira muito forte, mas por conta da deficiência logística, nós perdemos e perdíamos muito dinheiro no caminho entre a lavoura e a porteira, buscávamos melhorar constantemente na relação de novos produtos com o consumidor e tínhamos uma visão tímida em relação à questão da logística. Em alguns casos, a logística chegava num pacote de arroz, por exemplo, de 10% a 15% do custo do produto. Ou seja, se eu tenho um determinado saco de arroz, ou um pacote de arroz do consumidor, que me custa R$10, para dar um número hipotético, de 1 a 1,50 desse custo está relacionado à logística. Houve nesse ciclo tradicional ações muito específicas, mas essas ações se davam basicamente em relação à evolução, à capacidade de itens, a melhoria de resultado que se dava na mesa do consumidor, em tudo aquilo que tinha como objetivo a mesa do consumidor. Eu me recordo, nós participamos de fusões nesse sentido, onde se buscava ampliar o leque de produtos e oferecer soluções de tecnologia para esse espaço, mas não se levava muito em consideração todo o resto. Se a gente pegar, por exemplo, o setor do frango, a questão do farelo, a questão do pinto, a questão da entrega na indústria, a questão do corte, a questão do consumidor, da venda e do consumidor, o que se olhava era um único espaço dessa cadeia. Com o advento da tecnologia, entretanto, e essa mudança ela vai acontecendo de forma gradativa. E a gente começa a perceber que a busca da eficiência da produção como um todo, ela vai atender a determinados itens dessa cadeia, mas que na ponta é fundamental porque o agronegócio é um negócio de muito volume, de muita escala, mas a rentabilidade se dá na terceira ou quarta casa, como se diz. Então, é fundamental trazer instrumentos, e esse instrumento se dá em função dessas compras, dessas melhorias que acontecem de um modo muito significativo com as fusões e as aquisições. O setor de alimentos, há uma lógica que diz que no mundo nós teremos cada vez mais, e isso na pós-pandemia está se acentuando, grandes empresas com muito mercado, poucas empresas com muito mercado e muitas empresas com pouco mercado. E essas empresas do meio, elas tendem ou a cair, porque para subir precisa escala e agora, recentemente, tecnologia. Se a gente olhar no aí com o ingresso da tecnologia, e aí começa já a entrar no ambiente da internet e a mudança significativa que a tecnologia vai se dar, e é muito importante essa ação do NAU, das empresas parceiras do NAU, startups, polos de inovação, esse olhar de toda a cadeia. A gente tem, então, hoje a indústria muito preocupada em melhorar essa velocidade do distribuidor e melhorar a equação de logística reversa do distribuidor, que leva ao produtor e muitas vezes leva à lavoura, e nós temos instrumentos tecnológicos que permitem uma eficiência profunda e permanente, cada vez maior, em relação a todos esses níveis, e gerando com isso um banco de dados aí impressionante e melhorando, logicamente, quanto mais eu consigo trabalhar. Eu me recordo, recentemente nós participamos de uma conversa através do nosso escritório de Portugal com uma empresa muito interessante, a AgroSmart, que é uma startup brasileira com muito êxito, e eles nos falavam que o foco da AgroSmart era, por exemplo, foi no início, a busca de informações através de, basicamente, clima, quando, na verdade, hoje é uma ferramenta fundamental para abastecer bancos, abastecer crédito, abastecer toda a cadeia de fornecedor com um nível de informação que leva a maior eficiência. Então, esse quadro clássico aqui de lavoura, porteira, mesa do consumidor é onde acontece normalmente as intervenções de fusões e aquisições, sejam específicas a um nível, ou seja, como em todo o processo, o que normalmente não acontece. Essas fusões e aquisições se dão em alguns espaços, como nós vamos ver a seguir.
O mercado de fusões do Brasil, ele se deu, essa aqui é uma lâmina, eu vou aqui fazer uma pequena viagem, um track records de informação, para que a gente, melhor dito, um overview dessas informações, para que a gente tenha a dimensão do tamanho que é esse mercado do M&A dentro do setor do agronegócio. As fusões e aquisições do agro seguem aquecidas, segundo um estudo da Deloitte, que foi publicado recentemente no jornal Valor Econômico, e até julho ocorreram 33 negócios, que movimentaram 1,7 bilhão de reais. Essas fusões, no ano de 2016, por exemplo, foram 36 concluídas, 44 em 2017, 54 em 2018, 62 em 2019 e em 2021 já estavam até agosto com 33, o que indica uma performance muito parecida com o ano de 2020. O que a gente vai observar cada vez mais, e nas lâminas seguintes nós vamos poder avaliar isso, é exatamente o nível de intervenção e em que espaço que essas fusões acabam acontecendo dentro do agronegócio. De novo, é um setor que cada vez mais, é um segmento, melhor dizendo, que cada vez mais o nível de escala é muito alto, a competitividade mundial é muito intensa, as margens são muito pequenas, mas elas se dão no volume. Se nós não podemos nunca cair na tentação de considerar que o câmbio é fator de competitividade. O câmbio é um diferencial que em algum momento ele pode estar favorável, como está agora em relação ao soja, por exemplo, que se exporta muito, e as commodities em geral, mas ele não é um fator que determina exatamente essa competitividade. Nós temos um valor médio por transação dentro dessa relação, que vem, em algum momento, foi 2017, foi valor médio bastante significativo, aí foram as grandes aquisições de grandes grupos com uma escala internacional, na ordem de 399 milhões, né? Depois nós tivemos, hoje nós estamos em 2020, 165, 2021 a média de 88. Se nós considerarmos esse valor em reais, não são valores expressivos, dado que, perdão, em reais em comparação com o mercado, com o dólar, com o próprio euro, não são valores tão expressivos, mas representam uma constante. Ou seja, o agronegócio é um mercado que normalmente tem trabalhado essa questão da escala, que tem enxergado essa eficiência e provoca em vários níveis. Vamos tomar de novo o conceito da produção das máquinas. O Rio Grande do Sul, como eu falei, tem uma produção na ordem de 70% aproximadamente das máquinas brasileiras, e nós estamos acompanhando já há algum tempo, desde mesmo quando se fez esse projeto da nova Expo Inter, que está se desenvolvendo, sobre a qual a gente está vivendo nesse momento, a 44ª, existe um diálogo aí, constante, que cada vez mais essas máquinas têm mais tecnologia e cada vez mais essas máquinas precisam mais pessoas capazes de de administrar esses veículos ou esses equipamentos. E isso não significa dizer que falta emprego. Na verdade, existe emprego para uma mão de obra muito qualificada. Então, o próprio campo vai passar também por um programa deve passar cada vez mais por um programa de treinamento significativo para que a gente consiga permanentemente trabalhar essa evolução tecnológica desses equipamentos. O outro ponto importante também, que nós vamos perceber a partir de evoluções como a nota fiscal rural, que já é um fato, ou a evolução, o controle desses tratores como equipamentos da John Deere e tantos outros, com a entrada do 5G, vão precisar uma área de cobertura também maior, porque esses equipamentos poderão ser monitorados, direcionados, orientados através de bases, de centrais, e por que não dizer até autônomos, em algum momento que a gente possa perceber. Então, agora entrando num desdobramento de algumas informações, e vou me concentrar aqui, como eu falei, uma visão do que acontece no agronegócio, mas é uma visão que acontece olhando aquilo que vem sendo desenvolvido hoje dentro do agronegócio. Por exemplo, no mês de agosto, que ele já acaba de terminar,
houveram 3 grandes operações na área de fusão e aquisição. A maior delas, no dia 16, com a compra da produtora de massa Santa Amália pela Camil. A Camil, que no passado já comprou e transformou, conseguiu, foi uma das empresas pioneiras no mercado brasileiro, em conseguir gerar marca dentro de uma commodity, ou seja, marca dentro do arroz. É, inclusive, uma empresa que tem a liderança dentro desse mercado brasileiro, nesse segmento, gado, arroz, feijão. É uma operação que se deu na ordem de 410 milhões, e anunciaram as aquisições das redes de distribuição. Então, se a gente volta lá para aquele desenho das áreas de oportunidade, a gente começa a ver que a intervenção é bem específica, ou seja, eu tenho um objetivo muito claro nessa fusão e aquisição de trabalhar determinado nicho da cadeia, não olhando a cadeia de modo amplo, eu tenho que entrar nesse contexto. Os 7 primeiros meses de 2000, houveram 36 negócios e movimentaram 1,9 bilhão de reais. Em todo o ano passado, 2019, 67 operações com 4,3 bilhões. E a indústria de distribuição de insumos agrícolas é uma das mais aquecidas. Então, se a gente volta aqui nessa minha lâmina, eu vou perceber que a indústria começa uma eficiência da logística reversa, buscando ter, especialmente algumas cadeias vão ter grande dificuldade dentro desse setor, especialmente a cadeia de distribuição, porque a tendência cada vez mais, conforme eu consigo chegar no nível de informação da lavoura através do uso da tecnologia, mais a indústria se prepara para uma venda direta ou para uma compra direta, o que vai alterar a relação, inclusive, do próprio comércio dentro desse contexto. Bom, um outro dado importante da gente, mais como visão, né, de novo, de acompanhar essa evolução, eu trouxe aqui um case sobre o varejista Carrefour, que estaria na ponta, vamos chamar assim, do comércio, que em tese não tem nada a ver com a produção, mas ele está, sim, fazendo uma operação, fez uma operação piloto de compra de carne bovina, colocando à venda esses primeiros lotes totalmente rastreada. O produto faz parte da linha sabor, qualidade, que está nesse sentido. E aqui eu queria dar um depoimento também nesse sentido. Eu tive a felicidade de participar de uma reunião técnica junto ao governo do Paraguai, e nessa reunião nós fomos a convite de uma startup israelense, a Intelitec, onde que a Intelitec, por sua vez, tem desenvolvido para diversos estados americanos e está desenvolvendo para o Paraguai enquanto país, níveis de evolução da tecnologia do agro, com o objetivo de fazer o rastreamento, o blockchain dessa operação toda. Isso aqui é um exemplo, isso se dá naquele caso específico, basicamente em relação à soja e o mercado chinês, as proteínas, né? Mas aqui a gente consegue enxergar também essa possibilidade do varejista começar a enxergar a qualidade do produto comprado e vendido. E vai trabalhar basicamente, e na medida que isso vai acontecendo, e se dá hoje através de um item ou de uma linha específica da área bovina, mas isso, sem dúvida nenhuma, vai acontecer em vários níveis de produção do agronegócio. Então, essa compactação que vai se dando entre o grão ou entre o produto e o mercado e o consumidor através do desenvolvimento dessas redes vai gerar, logicamente, um aumento de margem dentro dessas cadeias pela supressão de algumas outras. Mas entra aqui, de novo, um espaço muito grande para a tecnologia. Basicamente, aí a gente vai perceber que é o espaço onde o agronegócio vai ter que avançar, essa relação de parceria entre as startups, os centros de inovação, empresas comunal que estão agora entrando nessa vertente, cada vez mais vão buscar esse espaço. Aqui, eu vou trabalhar agora algumas informações para a gente perceber, de um modo amplo, né, onde essa tecnologia vai estabelecer os ganhos de produtividade. Eu tenho atuado, de alguma maneira, até bem intensamente nessa formação de data centers, que em São Paulo existem núcleos importantes imobiliários, mas estão vindo também para o Rio Grande do Sul, e nós temos um projeto de POPs, data centers, no interior do estado, para algumas regionais.
E esses data centers se dão basicamente em função do ingresso do 5G. O 5G vai ser uma verdadeira revolução na velocidade de tecnologia, não só na segurança, nas camadas, na armazenação, no armazenamento em nuvem, mas vai proporcionar uma quantidade de movimentos, de operações infinitas. E essas operações vão se dar em todos os níveis, muito ligado também ao agronegócio. Então, se a gente pegar, por exemplo, aqui, alguns grandes grupos, eu estou chamando isso de usuário final, cadeias inteligentes, indústria 4.0, comércio e saúde. De novo, essa é uma notícia, isso aqui é um compilado de informação da mídia, agora é no dia 30 de julho de 2021, no caderno Valor Econômico. Em relação ao usuário, por exemplo, nós temos a automação residencial com sistemas de energia e eletrodomésticos conectados à rede. Essa automação vai permitir que determinados clientes da cadeia Carrefour, cadastrados no seu programa de relacionamento, possam fazer compras diretas desses itens específicos, gerenciadas através do programa, lá para o consumidor, lá no interior de Dom Pedrito, num consumidor que está nos Jardins, em São Paulo. Então, a gente está na iminência de processos como esse, recursos de interação visual proporcionando uma nova experiência ao usuário, ou seja, pelo todo o encaminhamento que isso se dá. Logicamente que a gente sabe que cada item desse é uma mudança constante, mas ainda precisa, é uma evolução que cada vez é maior em menos tempo, né? Aquilo que o agronegócio evoluiu, eu fiz aqui uma relação de tempo dos anos 90, nós estamos falando aqui coisas que acontecerão em 5 anos, e não em 2 décadas ou 3, como a gente conseguiu participar. As chamadas cidades inteligentes, e aqui eu posso também chamar o campo de inteligente, onde a gente vai trabalhar a questão ambiental. Essa semana, a Expo Inter se dá sempre num universo de muita chuva, e tivemos isso de domingo até ontem, mas essa quantidade esse volume de água ou ausência de água, que nós estamos na iminência de uma crise hídrica no Brasil, eu vou ter mecanismos de controle mais eficientes através da tecnologia. E, inclusive, trabalhar essa prevenção do uso da falta do clima, do excesso do clima, usando a própria tecnologia. Um outro ponto importante que tem a ver com o Rio Grande do Sul, muito, é a questão da indústria, a indústria 4.0 ou indústria 5.0, vamos chamar assim, com a entrada do 5G, pelos processos de automação, a robotização, a customização em massa, a realidade virtual. Esses cenários todos, muitas vezes, estão embarcados num determinado equipamento, ou estarão cada vez mais embarcados em determinado equipamento. Então, é importante, e aqui é um espaço muito significativo para joint ventures, para fusões e aquisições de empresas que detêm ou que têm esse I+D, essa inovação, mais desenvolvimento, em favor do agronegócio. E tudo isso comunicado em tempo real, de novo, né, voltamos lá para o nosso desenhozinho clássico, onde eu aproximo cada vez mais o consumidor da lavoura através da tecnologia. Outro dado relevante aqui é a própria forma de comércio. No pós-pandemia, a gente percebeu, aí, ou durante a pandemia, a gente viu e está vendo ainda verdadeiras revoluções, plataformas de marketplace, tocando todas as alternativas possíveis de eficiência, de volume, e startups que têm se transformado em unicórnios rapidamente. Então, o comércio é outra, e aí o comércio é exatamente também bastante intenso aqui, ligado às melhorias do agronegócio. E, por último, embora tenha acontecido a telemedicina, um exemplo na saúde, nós também vamos observar na saúde animal uma evolução constante, na genética também, elementos importantes. Então, esses grandes grupos, se nós descêssemos em vários níveis em cada um desses grupos, nós vamos perceber espaços de melhoria e espaços onde se aplica o mercado de M&A, a possibilidade de ingresso aqui de novos players, ou de fusões ou aquisições, ou muitas vezes aumento geométrico aí da cadeia de negócios através de melhorias que possam acontecer. E essas melhorias vão se dar muito sempre ligadas hoje à questão da tecnologia.
De novo, a gente tem aqui, então, linhas de produção na área da indústria mais flexíveis, mais dinâmicas, ganhos de produtividade que vão, cada ano a gente vai começar a observar recorde de safra, e isso está muito ligado à evolução do próprio equipamento, e nesse sentido o Rio Grande do Sul é sim um núcleo, um polo, um cluster fundamental para desenvolvimento e criação dessas joint ventures, dessas fusões e aquisições. Outro dado interessante que o campo também passa a ter é um melhor nível de gestão. Nós não deixamos de ter aquela figura do estancieiro, né? Aquele que fica, amanhece e anoitece praticamente esperando o tempo passar. Isso acabou há muitos anos. Hoje é muita informação, muito dado, muita gestão, e essa gestão se dá também através dessa condição de tecnologia e de soluções que a gente possa trazer. As inovações serão cada vez mais rápidas, em tempos menores, com mais evolução. Um dos pontos muito importantes no mercado de M&A é a tal da barreira de entrada. Ou seja, quanto vale uma ideia? Essa ideia, essa ideia depende muitas vezes de duas situações. Uma, capacidade daquele negócio de fazer dinheiro, e dois, a barreira de entrada que eu tenho para aquela inovação. Esses elementos todos estão aí dentro dessa questão da inovação. A customização, através do volume, e o agronegócio é sedento disso, da venda e comercialização e venda desses produtos. Por isso, inclusive, que no setor de insumos, esses volumes têm sido maiores e esses canais estão sendo adquiridos, dado essa relação, essa importância. Desaparece, muitas vezes, aquela cadeia, mas acontece um volume e uma velocidade através da logística. A logística passa a ter quase que um papel aí de venda mais do que entrega. A logística continua sendo, no pós-venda, um dos elementos fundamentais, e aí tem muito espaço também para esses. Não é só logística de entrega, mas logística, inclusive, de movimentar, pulverizar lavouras de maneira terceirizada, empresas especializadas nisso. E a segurança, no final, sempre é esse dado que nós passamos a ter sempre ele inserido no nosso dia a dia. Um elemento, indo já para a minha parte final, um elemento importante que no agronegócio vai ter relevância sim, porque nós somos um player internacional muito forte, o Brasil está entre, se não é, ou já é, mas está sendo totalmente colocado à prova disso, um dos grandes players mundiais, e isso é sempre, ser líder tem um ônus, né? Não é só bônus, tem ônus também. E os países, os mercados começam a criar formas de controle. O ESG, a governança ambiental e social que se estabelece aí dentro, é um elemento. Onde que eu posso buscar hoje maneiras de inovação em relação a isso? Através dos laboratórios de inovação, através das parcerias com as startups e através de convênios com as universidades e através de outros fóruns. Mas o NAU passa a ter aqui também um papel importante nessa ideia, nessa vertical de desenvolvimento nessa linha. O investimento de pesquisa e desenvolvimento com base no ESG leva em conta resultados que podem aparecer em algumas formas. O agronegócio, automotivo, aeroespacial, energias renováveis, educação. E se a gente pegar o campo como um todo, eu posso estar aglutinando energias renováveis e o próprio agronegócio, e o próprio automotivo, aí a área de equipamentos e a própria área espacial, através de produção também de equipamentos com essa função. Ou seja, nós temos uma relação bem importante, bem focada de melhoria dentro desse espaço. Eu participei de uma reunião com uma empresa canadense, há uns 4 anos atrás, que o objetivo era exatamente hidroaviões que pudessem pousar dentro dos açudes, e fazer todo o trabalho quase que como um brinquedinho de cada produtor, proprietário do seu avião, ou agora, se a gente quiser trazer a figura do compartilhamento de bens, que também vai se dar, hoje já é uma lei na área imobiliária, vai se dar na parte de equipamentos. Essas características que definem essas empresas inovadoras, então, e aí eu estou chamando de empresas, qualquer empresa, não só equipamentos, mas a própria instância, o campo, que acompanham essa adoção de tecnologia e tomam decisões baseadas em dados. E o campo é, sim, um lugar
em que gera muito dado e que nós precisamos fazer a leitura desses dados. Investimento no ESG encontra resultados, e aí, logicamente, os maiores obstáculos estão vinculados a capital, a dificuldade de crédito. Aqui um elemento que também está sobrevoando a mesa, mas que é importante, é a evolução dos drones dentro desse processo, né? E ainda dentro o ESG leva em conta resultados de futuras gerações, a carbonização ou a descarbonização tem impacto, sim, no agronegócio. É outra área de grande oportunidade. Aqui entram as green techs, todas essas operações que a gente está falando. Então, a questão da energia, o mapeamento climático, esse nível mais superior, mais alto que a gente está vendo, vai cair também como chamadas normas, muitas vezes, não tarifárias, que são aquelas normas que se estabelecem, se você quer entrar naquele mercado, será assim ou não será assim. Não há transigência em relação a isso. E essa globalização, que pese a palavra um pouco hoje desmerecida, ela passa a ser, sim, pós-pandemia, uma globalização técnica, cada vez mais não tarifária, mais do que tarifária. Através dessas normas, o agronegócio tem ajustes aqui para fazer importantes, e o Brasil é sempre questionado em relação a isso. Essas green techs atraem, aqui tem uma área de oportunidade muito interessante também, atraem capital de risco hoje disposto a correr esse risco, seja na questão ambiental, 36%, aqui o trinômio ESG, né? O social, 31%, e a governança corporativa, 31% também. E aí a gente tem vários setores onde essas green techs podem estar trabalhando. Elas atraem muitos investidores de risco, e vejam que interessante, a gente tinha em 2012, 1,4 bilhão de dólares investido nesse negócio. E em 2021, 654,8 bilhão, ou seja, os números são estratosféricos, porque sim, há aqui uma possibilidade de investidor de risco cada vez maior no mundo, especialmente europeu, que está interessado nesse desenvolvimento. E aqui há áreas de oportunidade para fundos de investimento, enfim, participarem do agronegócio. Por último, para encerrar minha participação, nós temos essa ESG, será inclusive um ambiente de auditoria, pré-embarque, pós-embarque, para vários mercados, que começa essa nuvem a aparecer para que determinados setores de grande volume, e o agronegócio tem esse volume, comece a se preocupar. Houve um encontro recentemente das Big Four, das auditorias internacionais, que identificaram como estão jogando verdadeira montanha de dinheiro em negócios em novos processos, né? Porque elas entendem que aqui vai se dar muita exigência para embarque para grandes mercados de determinados produtos. E, com certeza, o agronegócio está dentro disso. Por fim, eu agradeço o convite do NAU, estamos, de novo, muito contentes com a parceria com o NAU na Expo Inter, temos ainda mais 3 dias para o fim de feira, mas é o início de um grande negócio, que a gente consegue enxergar essa potencialização do agronegócio e essa conjugação do M&A dentro dele. Eu agradeço a atenção. Muito obrigado.